Olá, sou o Lucas Piubelli, Cake Designer, e estamos aqui em mais uma aula para vocês. Nessa semana nós vamos fazer um bolo de casamento. Para fazer esse bolo de casamento nós vamos precisar dos seguintes materiais: pasta de goma ou pasta de flores, gordura vegetal hidrogenada, cortadores de arabescos e de flores, tapete de textura, pó perolado, pincel e um cartucho com glacê real. Então, esse bolo é ideal para quem assim não tem muita experiência, é um bolo meio que estilizado, é super fácil de fazer, super simples, né? E está utilizando muito bolos assim é uma tendência de bolos modernos, né? Está utilizando muito bolo nesse estilo, ok? Bom, então nós vamos começar aqui abrindo a nossa pasta de goma ou pasta de flores. Para vocês que não sabem fazer a pasta, nós temos um vídeo que eu ensino a fazer essa pasta de flores. Então vocês cliquem aqui em algum lugar, vai ter um botãozinho aqui, vocês cliquem e aí podem assistir essa massa, né, para aprender como fazer essa massa aí em casa, que eu já ensinei também em uma aula aqui para vocês. Aqui um pouco de açúcar impalpável só para abrir a nossa pasta. Nós vamos abrir. Vou começar a abrir com rolo, depois vou abrir aqui no cilindro. Quem não tem cilindro pode abrir só com rolo mesmo, ok? O cilindro é bacana porque ele padroniza, eu abro a massa toda na mesma textura, né? E você acaba fazendo menos força. Então aqui nós vamos colocar no cilindro e vamos abrir a massa. Eu vou abrir a massa mais fina até o número 7, porque eu quero uma pasta mais delicada, vamos dizer assim, para cortar os arabescos, né? Para colocar no bolo. Aqui nós estamos no 4, 5, 6, aqui vamos no 7. Sempre tem que começar do mais grosso para o mais fino, senão a pasta ela acaba grudando no cilindro, ok? Então aqui nós vamos cortar o excesso. Aqui, vou cortar. Vou pegar o nosso tapete de textura, colocar aqui por cima, assim, ó, e vou passar no cilindro os dois. E aí, quando eu tiro a massa aqui, ó, a massa ela já vai sair com uma textura do tapete. Gruda um pouquinho. Se vocês veem que vai grudar um pouquinho, como grudou aqui, vocês podem passar um pouquinho de açúcar na massa, tá? Sem problemas. Vocês, quem não tem cilindro, vai fazer o quê? Vou passar um pouquinho de açúcar aqui. Vocês vão pegar e colocar aqui, ó, e vão passar o rolo aqui em cima. Tem algumas ferramentas que elas facilitam o nosso trabalho, mas não é porque não tem que não dá pra fazer. Então aqui, olha só, eu texturizei aqui a massa e eu venho agora com os nossos cortadores, vamos cortar. Corto aqui, tiro do cortador. Esse cortador ele já vaza, dá uma flor vazada. E aí vou cortar aqui um arabesco para mostrar também como que corta. Dessa maneira. Aqui também. Assim. Então aqui eu vou pegar, já tenho todos eles cortados, vou mostrar para vocês os cortadores e como fica o formato. Então esse é desse, esse daqui. Esse daqui, e aí nós temos a florzinha aqui, ó, temos esse pequenininho aqui. Então aqui temos os cortadores. Aqui vocês podem utilizar, estou dando uma proposta de alguns cortadores que eu utilizo. Esse cortador vocês também, quem quiser depois adquirir, vocês encontram no meu site. Embaixo eu vou colocar a descrição, mas vocês podem utilizar os cortadores que vocês quiserem, né? Os cortadores que você tem em casa sem problema nenhum. No mais, nós vamos abrir a massa
lisa, vou abrir aqui, sem ser no cilindro mesmo, para fazer algumas florzinhas. Então aqui eu abro a massa, aí eu não vou texturizar, venho com esse cortador aqui de florzinha, corto, tiro aqui o excesso. Assim. Depois disso, se você vê que a massa está grudando um pouquinho, pode passar um pouquinho de açúcar aqui, ó. Vou bolear para deixar as bordas fininhas. Depois, com o boleador, eu aperto de fora para dentro, assim, ó, para levantar as pétalas. Quem quiser pode fazer também em uma espuma. Eu gosto de fazer na mão, mas pode fazer em uma espuma também. E aí nós vamos deixar secar as florzinhas assim, com movimentos diferentes. Okay? Bom, feito isso, nós vamos fazer as peças, deixar as peças secarem. Depois que as peças estiverem todas secas, nós vamos montar o bolo. Vamos decorar o bolo, na verdade. Eu já tenho um bolo coberto já com pasta, de 2 andares, né? E nós vamos começar então a fazer as nossas aplicações. Antes disso, eu tenho aqui já algumas peças, olha, secas, aqui nessa bandeja, algumas aqui no balcão. Eu vou pegar um pouco de pó perolado e vou passar um pouquinho só para ganhar um pouco de brilho nessas peças. Aqui o pó está seco mesmo, se vocês quiserem que tenha mais brilho, pode diluir no açúcar impalpável ou no amido de milho, tá? Mas aqui eu vou passar ele seco mesmo, para ter um brilho. Pode fazer colorido também, com degradê de cores, sem problema nenhum, dependendo da festa, né? Como se a pessoa gosta, colorido também pode ser feito. Aqui eu estou utilizando branco e no máximo perolado mesmo, para dar um pouquinho de brilho aqui. Vocês podem utilizar alguns foscos e outros com brilho também, porque isso dá um contraste. Eu gosto de trabalhar com brilho e quando é todo branco, eu gosto de dar contraste entre fosco e brilho, fica bacana quando o bolo é todo branco. Ó, então aqui eu já pintei alguns, vou deixar eles aqui, ladinho, e aí nós vamos pegar o nosso bolo, que está aqui coberto, e agora nós vamos começar a colagem, né? Então, o glacê real, vocês coloquem o glacê real sempre em um lugar que não vai aparecer, então não coloca muita quantidade, porque senão quando coloca fica passando do arabesco ou da flor e fica estranho para a pessoa que vai ver, né? O acabamento fica feio. Então aqui eu venho colo aqui, por exemplo, aqui a nossa flor e aqui a gente já vai começar a colar os arabescos. Não tem uma posição certinha para você colar. Então vocês vão colando aqui, vocês vão formando os desenhos. O que é bacana também dessa técnica é que você pode ir formando os desenhos do jeito que você gostar, né? E dá para fazer diversos modelos de desenho com os mesmos cortadores, vamos dizer assim. Então aqui nós vamos colocar. É ideal que deixe secar, porque se não tá seco, você não consegue passar assim do bolo, tá vendo? Não consegue esse volume. Aí você coloca o bolo, pode colar no bolo também, mas já é outro efeito. Aí no bolo ele fica todo grudado, fica como se fosse uma textura, né? E aqui a gente já consegue colar passando assim do bolo. Então esse efeito é bem bacana, eu gosto. Tá? Nós vamos colando. Fica lindo em degradê de cores, então vocês podem fazer na parte de baixo um tom mais escuro, na parte de cima um tom um pouquinho mais claro. Também fica bem bacana. O ideal é que vocês tenham uns arabescos que sejam menores, para tipo, meio que tapar alguns buraquinhos, algumas coisas assim, dependendo da posição que você vai colocar, que fica, e outros maiores, né, para dar um efeito assim, um pouquinho mais diferente, assim, dar um volume maior. Se é tudo muito pequeno, não dá tanto volume. Aqui, vamos colocar. Como eu disse, eu estou colando aqui, mas não tem uma posição certa para se colar.
E essa textura também fica bem bacana, né? Então aqui eu estou trabalhando tudo com branco, mas com textura. Então o bolo está liso e aqui nós estamos trabalhando com textura e também um pouco de perolado. Então isso também são outros efeitos que vocês podem trabalhar em bolos brancos. Aqui. Já vou começar a colar alguns aqui para cima. Super simples de decorar e fica com um efeito bem bacana, um bolo moderno. Bom, quero lembrar para vocês já que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, toda semana nós temos aulas novas para vocês, né? Falar também sobre o nosso site de cursos online. Então aqui no YouTube toda semana a gente posta alguns cursos, mas eu tenho cursos mais profissionalizantes online. Então aí embaixo na descrição eu vou colocar o site da Played. Então vocês podem entrar lá também e adquirir nossos cursos online, que vocês têm muito conteúdo também, é tudo passo a passo, como eu faço aqui, tá? Agora vamos colar aqui. Vou colar essa flor aqui mais pra cima. Para transportar esse bolo, o ideal é que vocês deixem ele secar bem, né, para depois transportar. E tomar cuidado, as dicas, né, que eu tenho também para tomar cuidado com a quantidade de glacê, para não aparecer o glacê entre um bolo e outro. Entre um bolo e outro não, na verdade, em volta dos arabescos, né? Bem, aqui eu vou decorar mais uma frente para vocês, para finalizar. E aí vamos começar a colocar as nossas florzinhas que tem movimento. E essas florzinhas também vão dar um volume, fica super lindo também com volume. O bolo branco, né? Aqui, deixa eu ver como está ficando. Ok. Ó, essas florzinhas elas podem ser sobrepostas nessas outras, ou elas podem até ser colocadas no meio da outra flor, aqui, ó. Também. Eu fiz algumas mais fechadas, outras mais abertas, realmente para dar esse movimento. Eu não quis todas certinha, não. Todas com o mesmo movimento. Então por isso tem umas mais abertas e outras mais fechadas, ok? Vou colocar aqui. Um pouquinho de glacê. Vamos colocar aqui. E aqui vocês também podem colocar entre um andar e outro, ó. Tá meio que completando assim. E esses arabescos pequenos também vocês podem colocar aqui. Aqui de você. Mais um arabesco pequenininho. Feito isso, nós temos aqui um pouquinho de gordura vegetal. Eu vou passar um pouquinho de gordura na minha mão e aqui eu tenho umas bolinhas de pasta. E vou untar essas bolinhas com a gordura, tá? Aqui as minhas bolinhas ainda estão úmidas, o ideal é que elas estejam secas. E depois disso nós vamos passar um pouquinho no perolado. Então aqui eu venho e passo no pó perolado. Deixa eu colocar um pouquinho. Vocês podem fazer isso num copinho, tá? Fica melhor. Mas aqui eu vou passar um perolado e aí essas bolinhas vão virar pérolas. E assim vocês podem colar essa pérola no bolo, tanto para fazer o miolo da flor, aqui ó, como para ser algumas pérolas mesmo em detalhes do bolo, fora da flor. Então vocês podem vir aqui e colar. Com o miolo e com pérolas. Aqui.
estão mais fechadinhas, se você quiser colar fora é mais fácil. As mais abertas é mais fácil colar, pode ser colado aqui no bolo, como eu estou colando. Essa fechadinha mesmo, é mais fácil colar o miolo aqui fora e depois colar lá no bolo. Assim. Vou colocar aqui nesta. E caso vocês queiram, também pode colocar a bolinha, o miolinho com glacê, uma bolinha de glacê no lugar da pérola no meio das flores. Aqui a mesma coisa, ela mais fechadinha, mais fácil tirar e colar aqui. Pode colar também aqui no miolo dessa daqui também, dessa flor. Enfim, com esses detalhes aí vocês podem ir brincando, usando a imaginação aí pra colar, né, no bolo, mas basicamente a ideia é essa mesmo, de vocês fazerem com essas flores essa aplicação, que é bem simples, né, não requer habilidade praticamente nenhuma, porque é só abrir a massa. A massa, o ideal é que a massa esteja fina, porque se a massa está grossa fica meio feio, o trabalho fica meio grosseiro, né? E vocês abrindo a massa fina e colando aqui direitinho, passa uma textura e podem ir trabalhando com um pouco de brilho, né? Com perolado, fica super lindo. E a gente já tem, só estou acabando aqui a parte de trás, um modelo bem simples e assim e moderno de decoração de bolo para casamento, que na verdade não precisa ser só casamento, pode ser 15 anos também, como tem florzinhas. Como eu disse, vocês podem usar degradê de cores, então pode fazer uma mais clara, uma mais escura, pode fazer um andar de uma cor, outro andar vai clareando também, ou fazer tudo bem colorida. Enfim, aqui dá para usar bastante a imaginação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que os nossos contatos estão aí embaixo, aí na descrição, né, do curso. Quem ainda não assinou aqui o nosso canal, assine o nosso canal, né? Nós também estamos nas redes sociais, Snapchat, Pinterest, nós também estamos no Instagram, Lucas Spielberg. Vocês podem me acompanhar aí nas redes sociais, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.